Eu acho que era muito mais fácil o PVC. Eles mostraram que a tua informação é importantíssima. Por que a CBF não vem a público e mostra, ó, isso aqui é o que a Premier League usa, com esta qualidade, isso aqui é o que nós compramos. Porque não se manifesta, entendeu? Colocar nas câmeras, evidente, eu não sou técnico especialista nesse tema, pode haver alguma mudança de qualidade, pode ter alguma... Mas a informação que eu tenho é que o software é de uma qualidade inferior. Se a CBF está dizendo para você, seja... Aliás, oficialmente já disse para você que é o mesmo, ela que chama a imprensa e mostra, ó, esse aqui é o que a Premier usa, o software é esse, assim, assim, assado, isso aqui é o nosso. Por que ela não mostra? Por que a CBF sempre tem essa preocupação, Paulo, de passar algumas informações, sempre, volte a meter um clube, olha, falamos com a CBF falou isso, porque a CBF não torna público. É tão simples, sabe? Olha, nós estamos sendo acusados de não usar o mesmo software ou de uma qualidade inferior. Daqui não é verdade. É lógico que quando ele passa para você, com a credibilidade que você tem, uma informação, ele entende que, pô, o PVC, ele vai passar essa informação com a credibilidade que ele tem. Mas é lógico que você não está avalizando essa informação. Você está passando a informação que você recebeu. Então, por que não chega para você e fala, PVC está aqui, ó. Sabe, está aqui. Então, essa informação de câmeras, como eu disse, eu não sou técnico no assunto, eu não posso te dizer. O que eu sei, e a informação de dentro da CBF, que é mais barato em relação à qualidade, não ao equipamento. A qualidade do software é mais barata. Sabe, Lueblin, que essa qualidade mais barata ou um software inferior faz toda a diferença, né? Porque são frames, são detalhes, são centímetros, nem isso, que anulam ou não gols. Eu queria que você explicasse exatamente qual o impacto dessa qualidade inferior, desse software mais barato, digamos assim, claro que lembrando sempre que o PVC acabou de dizer, do que disse a CBF sobre o software, que seria o mesmo da Premier League, mas com as câmeras diferentes. O impacto ali, para quem vê as imagens, já tem uma ideia por que esse é diferente, por que esse não tão bom quanto o da Premier League. Quando você vê, vamos pegar o exemplo do gol do Flaco na quarta-feira, tá? A imagem que eles mostram, ela é tão ruim, mas tão ruim, tem tantos quadros saindo fora, a linha fica em cima do pé do Flaco e a outra linha fica junto. Não é isso que está no protocolo. O protocolo diz que as linhas são definidas, tanto que eu disse agora que alguns países, né, os Estados Unidos é um deles, não vai mais usar a linha. Não é que ele não vai usar o VAR, ok? Ele vai usar o VAR, mas ele não vai usar as linhas. Só que, peguem a imagem do gol do Palmeiras, repito, quarta-feira. Você tem os jogadores totalmente já fora de frame, tudo bagunçado. E as linhas, onde você não define. Por isso que você consegue, e eu ouvi muitos jornalistas de forma correta, interpretando o lance que o Flaco estava impedido, como vi alguns jornalistas também de forma correta, em cima de uma imagem que não é conclusiva, se o Flaco não estava impedido. Porque a linha é muito ruim. Eles estão sobrepondo linhas. Lembre que no começo do ano diminuíram, né? Foi pedido que o software fosse usado com linhas menores. Você tinha uma linha enorme em cima do jogador vermelha, uma linha enorme azul. E não é isso. A ideia não é essa. O VAR não veio para anular gol por causa de um dedinho. A ideia do VAR, se você lembrar bem, mas o impedimento não é o caso. Mas o protocolo de VAR, desde a sua primeira página, diz o quê? O veio para acabar com os erros grosseiros do futebol. O VAR não fala, vai acabar com todos os erros do futebol. Agora, se você pega as linhas, sobrepõe a imagem ruim, não definida, você garante para mim que o VAR está acabando com os erros do futebol? Porque é exatamente isso. Se você tem que confiar, a gente passou 160 anos confiando na honestidade do árbitro e sabendo que ele podia falhar. Se você tem que confiar na honestidade do sistema sem saber sabendo que ele vai falhar também, qual é a diferença? Você confia no árbitro.
Eu concordo com uma coisa, tem uma coisa importante que eu acho que nós temos que levar em consideração, tá? Os árbitros estão muito ameaçados, não tenha dúvida disso. Tem árbitro sendo ameaçado em rede social. O que tem de valente em rede social é uma barbaridade, vocês sabem disso, né? Mas tem uma questão que eu acho que nós temos que puxar lá atrás. Em quem, quando trouxe o VAR para o Brasil, aí não estou falando do equipamento, estou dizendo, sabe, da utilização do VAR. Quem colocou em lance interpretativo? Por isso que quando o Abel fala, olha, nós tivemos uma agressão no jogo do Botafogo e no jogo do Palmeiras, o que diz o protocolo de VAR? Está no campo visual do árbitro? Não está no campo visual do árbitro? O árbitro pode achar, eu acho que há um erro grosseiro no Palmeiras e Flamengo em não expulsar o jogador do Flamengo na agressão ao Rios. Para mim, o erro é grosseiro. Mas no protocolo de VAR, ele diz o seguinte, onde é que estava o árbitro? O árbitro estava mal colocado, estava encoberto. É uma situação diferente do árbitro estar de frente para o lance, estar vendo e achar que não foi. Ele tem o direito de achar que não foi. O que não pode, gente, é num outro jogo, uma situação semelhante, tá? O VAR não chama, porque aí o VAR achou que o árbitro está bem colocado. Então, assim, está na hora de começar a cobrar também quem está determinando a entrada do VAR em lances interpretativos. Essa é a pergunta importante. Quem está determinando isso? Sabe? Segunda coisa, será que toda a equipe de VAR tem qualidade suficiente? Não estou dizendo que não tem, é uma questão. Igual a alguns árbitros que foram árbitros de ponta, que estão hoje no VAR, e que tem uma interpretação de campo diferente também. Porque você não pode... Sabe, nós estamos vendo um momento do VAR no Brasil. Vamos lembrar o seguinte, nenhum país do mundo, nenhum, usa tanto o VAR como no Brasil. Até porque, em função da quantidade de competições que nós temos, né? Se você colocar regional junto, aquela coisa toda. Mas o problema é que os clubes estão perdidos. Eu dou assessoria para 4 clubes da Série A e 3 da Série B. As perguntas que eu mais recebo em final de semana desses clubes é sobre o VAR. Loebling, num jogo nosso assim, vou te mandar mensagem. Manda o vídeo. Aí no outro, um lance não é igual, porque não tem lance igual, são árbitros diferentes, mas parecido. Por que foi? Porque estão entrando em lances interpretativos. Então os clubes estão investindo muito, mas ao meu ver, estão muito calados, porque também só reclamam quando é contra si. Vamos falar a verdade. É difícil você ver um clube reclamar quando ele foi beneficiado. Então os clubes têm que se unir. Por que os clubes não se unem e vão à CBF? Nós queremos entender o que está acontecendo. Perfeito. Alfredo Loebling, o homem que pautou a declaração do Abel Ferreira sobre o VAR. Não tenho dúvida que surgiu do Loebling aquela frase do Abel que o VAR é arcaico. Queria te agradecer mais uma vez a participação aqui no De Primeira. Um abraço, Loebling. Sempre um prazer. Um grande abraço, um abraço a todos. Obrigado, valeu. Valeu. Alfredo Loebling, ex-árbitro, e que citou na semana passada aqui essa situação do VAR arcaico. Não usou o termo arcaico, né? O arcaico veio do Abel Ferreira. Bom, vamos falar de Libertadores, porque nós temos a abertura das oitavas de final com jogos de brasileiros hoje. O Grêmio enfrenta o Fluminense às 7 da noite, 19 horas, e o Atlético Mineiro visita o São Lourenço na Argentina às 9h30 da noite. Mas para você entender direitinho como é que vai ser Grêmio, Fluminense, Galo contra o São Lourenço, eu vou chamar a vinheta para a prancheta do PVC. A prancheta tá valendo um dinheirão, você viu? Olha, entrou a vinheta do Finanças também. Olha só, eu acho que o Grêmio volta para o sistema com linha de 4, porque volta a ter um centroavante. E com isso o Cristaldo, que vinha jogando um 3-4-2-1, o Cristaldo vinha jogando na função de falso centroavante, ele voltava e os dois pontas se infiltravam, fossem o Pavon e o Soteldo, o Cristaldo volta para a função dele. O Marinho, como é que fala o nome do centroavante dinamarquês do Grêmio? O Bright White.
White. Ele falou que é Braithwaite, mas que ele gosta do dialeto brasileiro. Então, a gente pode fazer. Então, a gente fala assim: quando o Grêmio branco, como jogou contra o Cuiabá, é Bright White. Quando o meio-campo não cria e ele fica lá na frente esperando a bola chegar, é Bright White. Entendemos. Tinha que vir o trocadilho. O que significa que haver um espelhamento de sistema, porque o Grêmio também vai jogar no 4-2-3-1, o Fluminense também vai jogar no 4-2-3-1. O Alexander está ganhando a posição, né? Então ele joga junto com o André e vai fazer uma linha de 4 com um grande duelo do Thiago Silva com o Braithwaite, ou Bright White, como a gente quiser dizer, porque ele falou que a gente pode dizer do jeito que a gente quiser. Vai ficar muito, muito, muito parecido o sistema. Acho que o Grêmio, em Porto Alegre, tem uma vantagem, mas não vai ser um jogo simples, nem para o Grêmio, nem para o Fluminense, nem para o Atlético, que joga lá em Buenos Aires. E acho que o Atlético vai jogar, eu vou tirar o azul daqui, para usar o vermelho, que vai dar mais visibilidade. Eu acho que o Atlético vai jogar com uma dupla de ataque sem centroavante. Não tem confirmação do Milito, mas é o que eu acredito que vai acontecer. Então, o que ele vai fazer? Ele vai devolver o Zaratio para o lado esquerdo e vai jogar com um time que jogou contra o Cruzeiro com duas mudanças. Vamos lá. Saravia, Batalha, Júnior Alonso e Arana. No meio campo, defendendo, Scarpa, Otávio, Fausto Vera e Zaratio no lugar do Alan Franco e o Bernard no lugar do Cadu, que começou contra o Cruzeiro. Aí ele faz uma dupla, Paulinho e Bernard na frente, livres, circulando, com absoluta liberdade. O Zaratio fecha o lado esquerdo. O que acontece quando tem a bola? O Zaratio se enfia como meia, na direita, quem dá amplitude é o Scarpa, e na esquerda é o Arana. E ele faz saída de 3 com Saravia, com Batalha e com o Júnior Alonso, que com a bola vira quase lateral esquerdo defensivo para o Arana ser um ponto esquerda. Quando perde a bola, volta o Arana. O São Lourenço perdeu jogadores na janela do meio do ano, como o Riai, que saiu do São Lourenço e veio para o Palmeiras, e como o Bareiro, que saiu da lista de inscritos do São Lourenço também. O São Lourenço está em crise, não ganha 4 jogos, 24º colocado do campeonato, o Atlético é favorito, mesmo jogando em Buenos Aires. Perfeito. Bom, PVC, vamos seguir dentro de campo, seguir falando de Libertadores, porque na quarta-feira, popular amanhã, nós temos o duelo entre Botafogo e Palmeiras, no Newton Santos, no Rio de Janeiro. E nós temos a expectativa que o Estevão e o Mike, eles sejam relacionados, possam voltar aí ao time do Abel Ferreira. Qual a relevância, eu imagino que gigantesca, desses dois jogadores de volta à disposição do técnico português, PVC? E eu acho que os dois vão para o jogo. Eu acho que os dois vão para o jogo como titulares, mas não tem como ter garantia disso agora, até porque o Palmeiras não divulga a lista de jogadores relacionados. O Palmeiras viaja hoje à tarde, a Leila Pereira viaja para o Rio de Janeiro, mas ela não vai para o jogo. Ela vai para o hotel, mas não vai para o jogo, como foi no jogo passado. Amanhã a gente detalha um pouco isso mais. Se jogarem Estevão e Mike, se acontecer de jogarem os dois, no final da semana passada, a informação é que os dois estavam liberados pelo departamento médico, mas foram guardados para o jogo da Libertadores. Nesse caso, o Mike joga como ala e o Estevão joga numa linha junto com o Rafael Veiga, ou junto com o Felipe Anderson, e o Veiga na mesma linha do Aníbal Moreno. Vamos ver como é que vai acontecer isso. A escalação a gente vai esperar até amanhã para ter convicção. O Botafogo também tem problemas físicos, né, como o Júnior Santos, como o Eduardo. O Tiquinho vem ficando fora por lesão. Vamos ver como é que vai ser o noticiário hoje à tarde para saber quem é que o Arthur Jorge pode escalar. Na história da Libertadores, houve 3 confrontos entre Palmeiras e Botafogo, todos na edição de 73. O Palmeiras ganhou em São Paulo 3-2, o Botafogo ganhou no Rio 2-0, e isso forçou um jogo extra, num grupo que tinha também Nacional de Montevidéu e Peñarol. O jogo extra foi no Maracanã, o Botafogo jogava pelo empate e ganhou por 2-1. Luiz Pereira contra
Ademir da Guia empatou o jogo para o Palmeiras. Aí o Ademir da Guia fez 2-1 para o Palmeiras, mas o árbitro viu um toque de mão que, na opinião do Palmeiras na época, não existiu. Se você procurar essa imagem no YouTube, tem imagem do canal 100, que a gente não pode exibir por contrato, mas se você procurar no YouTube, vai achar lá. Não parece gol de mão. No lance seguinte, o Jairzinho marcou no passe do Fischer, e o Botafogo venceu por 2-1 e se classificou. Eliminou o Palmeiras na primeira fase de grupos da edição de 73 da Libertadores. Então é o seguinte, ó, BBC, desde 1973 que Botafogo e Palmeiras dá problema de arbitragem. Essa é a real. Dá polêmica desde 1973, ou antes. Tem antes ainda, BBC? Deve ter antes. Antes disso, em 69, eles decidiram pela primeira vez o Campeonato Brasileiro. O Robertão, hoje unificado ao Brasileirão. O Palmeiras ganhou por 3-1, mas não teve problema de arbitragem. Também não teve problema de arbitragem na final do Brasileiro 72, 0-0. Também não teve problema de arbitragem. Mas teve nesse jogo a discussão se foi com a mão ou se não foi com a mão. Vai lá e olha, Marinho, no YouTube, se você puser Palmeiras Fogo 2, Palmeiras 1, 1973, vem a imagem do canal 100, dá para ver os melhores momentos. Você vai me dizer amanhã se foi com a mão ou se não foi com a mão. Perfeito, PVC. Fechado. Vou procurar sim. Deixa eu colocar na tela o Samir Carvalho para puxar o nosso próximo assunto aqui na reta final já do de primeira de hoje, que é o Corinthians. O Corinthians atrás de Carlos Vinícius, o centroavante do Fulham. Samir, bom dia para ti. O que tu pode nos contar de novidade desse interesse do Corinthians? Avançou ou não avançou em busca do rapaz para colocar a bola na rede, meu querido? Bom dia, boa tarde, né, Marinho, PVC, aqui nos acompanhando de primeira. Pô, boa tarde por 4 minutos, ô Samir. Ô Samir, boa tarde por 4 minutos, tu quer me derrubar, para mim é bom dia ainda, né? Por favor. O fato do Corinthians estar na zona do rebaixamento, eu senti que agora eu fico por último, entendeu? Tô torcendo pro Corinthians subir na tabela para eu chegar mais cedo. Em relação ao Carlos Vinícius, o Corinthians já sabe o valor, né, que precisa pagar se for querer contratar o jogador, né? O Bruno Andrade trouxe a informação ontem, né, que o Fulham está pedindo entre 3 e 4 milhões, né, de euros. E a informação que eu tenho, que eu avancei, acreditem nisso, o Corinthians não sabe se quer o Carlos Vinícius. Lembra do Balotelli? Se negociou 2 meses, a discussão era contratava ou não contratava, tudo bem, virou muita polêmica, mas o Corinthians desistiu por conta de uma pressão das redes sociais e recuou no Balotelli. É a diretoria mais indecisa que existe. O Corinthians foi lá, consultou, e agora sabe o valor, e agora já não sabe mais se quer o jogador. Não sei, será que pode ser ele? Né, tal. Começaram a consultar outros nomes. E aquilo que a gente fala, né? O tempo está passando e o Corinthians pode acabar ficando aí sem nenhum reforço, viu, Marinho? Então, avançando na história, o Corinthians está indeciso, não sabe se vai fazer proposta para o Carlos Vinícius, meu caro Marinho. Então o presidente não é mais Augusto, Ô, PVC. é Augusto. Quem, PVC? O presidente é Augusto. Augusto das redes sociais. Nossa. Ô, PVC, você tá decidido se o Carlos Vinícius é um bom reforço ou tá que nem o Corinthians, não sei se vou, se fico? Eu não acho bom reforço. Eu não acho que ele é um bom centroavante, mas ele não é um grande artilheiro. Ele não é um jogador de fazer 14, 15 gols, 20 gols numa temporada. Então, você corre muito risco, e eu acho que o risco, o Augusto Melo está com o mesmo receio, de contratar um centroavante como contratou o Pedro Raul, que custa 25 milhões de reais, e depois de 6 meses não joga. Você tem um centroavante que tem uma operação de vesícula, e o reserva dele, que é caríssimo, não joga. Aí você coloca o Giovani, que não é centroavante, para jogar como centroavante. E hoje tem um agravante, porque o Romero, que também poderia jogar como centroavante, mas joga como ponta, também não joga. Né? E não joga o Pedro Raul. E com tudo isso não joga o Pedro Raul. E o Pedro Raul custou 5 milhões de dólares, ou seja, 25 milhões de reais.
Eu tenho a escalação, PVC. Pedro Raul vai pro jogo, hein? Vai pro jogo? Então, menos mal. Vai. Pelo menos vai pro Até, jogo. até por isso que você Vai- falou vai- também, né? Não tem muita Tem opção, né? Romero. O time- não tem muita opção sem o Romero, sem o Yuri Alberto, como você disse. Hugo Souza no gol, os 3 zagueiros, ele vai poupar o André Ramalho, Félix Torres, Kaká e Gustavo Henrique. Nas alas, Mateuzinho e Bidu. Na verdade, né, quem participou do treino, as fontes que me contaram, me disseram até para ajudar na prancheta do PVC, vai ser um 3-4-3. Então, o tripé de zagueiros que eu falei, depois vem a linha de 4. Mateuzinho, Ranielli, Charles e Bidu. E depois vem 3 atacantes. Giovani, Pedro Raul e Thales Magno. Esse é o time que vai iniciar a partida para o jogo de hoje, PVC e Marinho. O que tu me dizes, PVC, de Corinthians e Red Bull Bragantino hoje? Eu acho que o Corinthians é favorito, porque o Bragantino não está bem. O Bragantino tentou uma formação com muita velocidade na frente, jogou um bom primeiro tempo, fez um gol de contra-ataque com o Elinho. Ele testou o Henry Mosquera, ele usou o Henry Mosquera como centroavante. O Mosquera não é centroavante. Hoje provavelmente vai jogar o Sacha. E o Mosquera, se jogar, vai para o lado esquerdo, que é a posição dele. O maior jogo do Mosquera até hoje foi aquele Bragantino 4, Flamengo 0 do ano passado, que ele acabou com o jogo. Aí logo depois ele teve uma lesão e ficou fora por 3 meses. Quando voltou, não voltou no mesmo nível. Mas é muito bom jogador. Mas não é centroavante. Então, ou joga o Vitinho ou joga o Mosquera pelo lado esquerdo. E o Sacha joga de centroavante. Só que depois jogar em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é uma cidade que tem o Botafogo como patrimônio comercial também, mas é uma cidade muito corintiana. Então, o Corinthians vai jogar em casa, fora de casa. O problema é que o gramado do Santa Cruz não é um gramado tão bom quanto o gramado de Bragança Paulista. Mas o Bragantino não pode jogar na sua casa, vai jogar em Ribeirão Preto. Então, isso tudo facilita para o Corinthians, para ter pelo menos um empate e decidir na semana que vem. Acho que o Corinthians tem boa chance de se classificar na Copa Sul-Americana. E aí, só para fazer a conta aqui, ele muda, em relação ao jogo passado, ele muda Mateuzinho, em relação ao time que começou sábado passado, né? Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique, Kaká, Bidu, Matheus Bidu, Charles, Thales Magno e Pedro Raul. Ele muda 8 jogadores. Ô Samir, como é que o Corinthians está enxergando a Sul-Americana em meio a essa situação de ter que sair da zona de rebaixamento? É uma competição que entra como? Assim, é um estorvo, como o PVC falou da Copa do Brasil esses tempos, a Sul-Americana para o Corinthians? É o famoso vamos ver no que dá, entendeu? O Corinthians está priorizando o Campeonato Brasileiro e tanto que está poupando, né, alguns jogadores. André Ramalho é super titular e na cabeça, né, do Ramon já deu para entender que o Fagner é o titular, já que eles priorizam o Campeonato Brasileiro. Então é ir tocando, empurrando, né, até a espera de reforços e vendo o que vai dar a Sul-Americana. Sobre a escalação, né, o que uma fonte me disse é que quando os alas subirem para o ataque, né, os 2 atacantes Ribeirado, o Thales e o Giovani vão fechar por dentro para se juntar com o Pedro Raul e as ultrapassagens aí do Bidu e do Mateuzinho, só para completar aí a prancheta do PVC. Eu estou já intrometendo nela. Dizer que era muito Antônio Conte, que eu falo que é a sanfona, Samir. Eu prefiro chamar de 3-4-2-1, mesmo que seja um detalhe só. Porque quando você ataca com 3-4, os pontas viram meias. Quando você perde, você faz a sanfona na transição defensiva. Então, os teus meias, Giovani e Thales Magno, abrem para fechar o lado do campo. E aí faz uma linha de 4. Giovani, Charles, Ranielli e Thales Magno. E uma linha de 5 atrás. Mateuzinho, Félix Torres, Kaká, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Então é um 3-4-2-1 que vira 5-4-1. Ou um 3-4-3 que vira 5-4-1. Quem fazia muito isso, com muito sucesso, foi o Antônio Conte. Principalmente com sucesso no Chelsea, campeão inglês de 17. E o Ramon Dias copiou... 9h30 da noite é o jogo. Diga, Samir. E o Ramon Dias copiou, Marinho, perguntando para ele, disse, Conte,
Aí ele falou a tática para ele. Justo. Isso é verdade, é verdade. O Antônio Conte é um cara que sabe enumerar seus jogadores, afinal ele vai contando, né? 9h30 da noite, hoje tem Red Bull, Bragantino e Corinthians, Copa Sul-Americana. Senhores, eu tenho que me despedir de vocês, porque nós estouramos um pouquinho o tempo, porque tivemos um atrasinho no começo ali, mas eu queria, antes de mais nada, usar esses momentos finais para agradecer, porque amanhã a Domitila Becker, a querida Domi, volta ao De Primeira, e eu passo o bastão para ela. Agora a mamãe Domi, que está de volta para curtir o programa com todos vocês, para comandar o programa, para acompanhar o PVC, o Hernão, o Samir, e essa enxurrada de trocadilhos que a gente vê diariamente por aqui. Muito obrigado mesmo pela parceria nesse um mês e um pouquinho que eu estive aqui com vocês, mas eu prometo aparecer qualquer hora dessas, voltar aqui com algum trocadilho e as informações sempre dos clubes aqui do Rio Grande do Sul. Valeu, viu, PVC? Valeu, Samir. Muito obrigado pela parceria todos esses dias. Vou parar em breve também. Um abraço. Muito bom. Parabéns. Estamos... Muito obrigado. Valeu, estamos de volta sempre que possível. Valeu a todos vocês que estiveram conosco. Não vou me alongar, porque se deixar por mim, eu vou falando e não acabo de primeira nunca. Então, muito obrigado a todos vocês pelos likes, pelas mensagens, pela parceria nesse tempo todo. Amanhã, 11 da manhã, Domitila Becker está de volta aqui no De Primeira com este grande elenco aqui do canal do All Sport no YouTube. Tchau!